Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje damos mais um passo em nossa ética para pais e filhos. E você que está acompanhando novamente este encontro no nosso canal, certamente sente as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos. Por que será que é tão difícil dialogar? Por que será que é tão difícil planejar juntos as coisas e manter a fidelidade, a perseverança em alguma forma de planejamento, quando envolve o olhar do pai e do filho, o olhar da mãe e da filha? O que acontece? Todos nos amamos dentro de casa, mas muitas vezes o nosso coração parece simplesmente uma porta fechada, trancada. E de fato, os nossos sentimentos muitas vezes têm sim uma porta muito forte, uma porta travada, e é necessário que a gente conheça não apenas a fechadura, mas identifique uma chave adequada. Ao longo desses nossos vídeos, desses nossos encontros, nós vamos refletir bastante. Será que eu conheço qual é o acesso ao coração do meu filho, ao coração da minha filha? Será que eu identifico com qual chave eu consigo abrir essa porta? E na verdade, a gente vai descobrir que a porta do coração só se abre por dentro. E por isso que todo o nosso esforço de compreender o outro é essencial. Tanto você, como seu filho, sua filha, experimentam duas coisas. Primeiro, a vulnerabilidade. A palavra vulnerabilidade significa a fraqueza, a fragilidade, o fato de que podemos ser feridos. Estamos de pé, mas podemos nos cansar, tropeçar e cair. Quando a gente conhece o medo das outras pessoas, quando a gente conhece as suas angústias, as suas preocupações, muitas vezes percebemos que atrás daquela cara feia, daquela cara fechada, existe na verdade uma pessoa instável, preocupada e sofrendo com as suas situações. E às vezes, diante do olhar de uma geração para outra, nem sempre sabemos compreender isso. Por isso, querido amigo, querida amiga, a única chave para entrar no coração do outro é a chave da empatia. E ela é um pouco misteriosa, porque é somente quando a gente se coloca no lugar do outro que o outro consegue abrir para nós, do lado de dentro, o seu coração. Para a gente conhecer um pouco melhor o que tem no coração do outro, e no seu caso, querendo compreender o que se passa no coração do seu filho, da sua filha, a gente precisa se perguntar o que é uma geração. Como que a gente entende uma geração? Você, querido pai, querida mãe, qual foi a sua geração? De que época que você é? Quais as características da sua geração? Você percebia que havia entre você e outras pessoas mais velhas conflitos, tensões? Ou, de fato, você passou a sua infância, adolescência, juventude e nunca teve nenhum conflito com uma geração diferente? Acredito que talvez não. Entre todas as gerações, sempre há, sim, algum grau de dificuldade e de conflito. Agora, para a gente conhecer o que marca uma geração, a gente precisa olhar para vários aspectos. Hoje, nós não vamos falar sobre as gerações, mas apenas as características fundamentais, aquelas que estruturam o jeito de pensar de uma geração. O que você pensa dependeu de muita coisa. O que o seu filho pensa depende também de muita coisa. Uma geração, geralmente, é identificada por características comuns. Os jovens sempre gostam de ser diferentes dos mais velhos, mas geralmente entre eles são muito iguaizinhos, iguais no modo de falar, no modo de se vestir, de reagir às coisas. Toda geração tem o seu código, tem as suas características. Será que de fato a gente conhece as características daquela geração que é do nosso filho, do neto, do nosso sobrinho? Será que a gente consegue identificar essas características que são muito comuns?
Também a geração tem a ver com a idade, com a época, com o ano, com a data que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adulto tenha nascido. Se a gente identifica isso, se a gente percebe essas duas coisas, a gente já descobre um fator importante. Eu, de fato, não consigo saber tudo o que se passa na cabeça do outro. Eu, de fato, não consigo saber tudo o que se passa no coração do outro. Só por reconhecer isso, eu me torno mais humilde e estou mais próximo da empatia. Também, cada geração é marcada por fatos históricos, por mudanças na sociedade, no modo de organizar a política, na tecnologia, no acesso à saúde. Quais foram os principais fatos que marcaram a sua adolescência, o início da sua juventude? Quais foram as coisas que, se você percebeu ou não percebeu, mas tiveram efeito sobre a sua vida? Talvez aquela mudança de cidade que você teve de enfrentar quando criança ou quando adolescente, aquele período em que seu pai ficou desempregado, sua mãe ficou desempregada. Todas as coisas da nossa vida são tocadas também por grandes eventos, grandes mudanças de época. Assim foi com você, assim é com seu filho. O que está fazendo diferença na vida do seu filho? O que você identifica? O que você conhece? Também, as gerações são marcadas ao mesmo tempo por uma questão, às vezes, geográfica. Não é que, nesse exato momento, todo mundo pensa igual, todos os jovens têm as mesmas ideias. Depende também das conexões com as quais nós alimentamos o nosso pensamento, a nossa visão de mundo. Hoje, por exemplo, você consegue identificar bem todas as coisas que influenciam o seu filho? O fato dele morar na cidade ou morar numa região mais afastada, no campo, no interior, o fato do seu filho viver num ambiente mais urbano, seja como for, o que isso modifica o pensamento dele? Veja como tudo isso é importante para a gente se colocar no lugar do outro. O que você viveu na sua juventude não é exatamente o mesmo que seu filho ou sua filha vivem hoje. E quando a gente aceita que há essa diferença, a gente começa a ficar mais próximo da empatia e da possibilidade de dialogar com franqueza, com alegria, com sabedoria. Agora, querido pai, querida mãe, deixo para você uma lição de casa. Ao longo dessa semana, até o próximo encontro, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Tenta identificar essas características que nós falamos no quadro anterior. O que é de comum entre o seu filho e os outros jovens da idade dele? O que marca a idade do seu filho, os fatos, na história, na política, na economia? O que isso tem interferido, talvez, na vida dele, na vida dela? Depois, de onde vocês falam? A partir de que lugar estão os conflitos de vocês? Quais são as conexões que o seu filho ou sua filha tem? Passa essa semana tentando identificar essas coisas. É lição de casa, mas é para te dar trabalho mesmo. Para que você comece a olhar para o seu filho, tentando identificar vários elementos que podem facilitar ou dificultar o diálogo entre vocês. O que você vai fazer nessa próxima semana nada mais é do que conhecer melhor a chave que está na porta do coração do seu filho. E só de tentar compreender essa chave, só de dar um passo na empatia, você vai perceber que vai enxergar seu filho diferente e que ele também vai perceber em você alguma coisa diferente. Para mais conteúdos como esse, me sigam aí no Instagram, na minha página no Facebook, no Twitter. Lembra também de dar uma curtida nesse vídeo, deixa o seu comentário, conforme você fizer a sua lição de casa, vai colocando comentários nesse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. Um forte abraço, até a semana que vem, se Deus quiser.